Oi gente, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje é mais um vídeo do quadro Perguntas de Consultório, onde eu respondo algumas das perguntas mais comuns que eu recebo tanto aqui na internet quanto no consultório mesmo. E a pergunta de hoje é normal ter corrimento depois de ter relação sexual? Agora no começo do vídeo já deixa um like aqui que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. E se você não for inscrito, se inscreve, não custa nada. Ativa o sininho que daí você sempre fica sabendo quando que eu postei vídeos novos. E se quiser me siga também no Instagram que eu tô sempre postando conteúdo sobre essas coisas e também é mais fácil falar comigo por lá do que aqui pelo YouTube, caso seja o seu desejo. E vamos lá então, é muito comum que eu receba no consultório essa pergunta, né? Vira e mexe quando eu tenho relação e daí, na maioria das vezes, né, sem preservativo, eu noto um corrimento estranho nos dias após a relação. Isso é normal? Então assim, primeiro vamos falar sobre nomenclatura, né? Corrimento é diferente de conteúdo vaginal. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card sobre isso, mas resumidamente a gente chama corrimento quando é realmente uma alteração da secreção da vagina, quando tem alguma bactéria ou fungo, enfim, algum desequilíbrio que está causando uma alteração. Enquanto conteúdo vaginal é a secreção normal que tem na nossa vagina, né? Não é normal a gente ter uma vagina seca. As mulheres que estão, né, na vida, no meio da vida, assim, né, entre a menstruação e a menopausa, o normal, o esperado é que você tenha sim uma secreção na vagina todos os dias, que geralmente é uma pastinha branca ou amarelada, meio sem cheiro. E realmente assim, a vagina ela tem uma flora saudável de bactérias, fungos, lactobacilos, enfim, micro-organismos que vivem na nossa vagina e que vivem em um equilíbrio entre a quantidade de um e a quantidade de outro. E quando você tem um contato sexual com outra pessoa, né, seja homem ou mulher, mas principalmente com um homem, sem preservativo, você está misturando as floras do pênis com a vagina. E se você tem ejaculação dentro da vagina, é mais uma substância diferente ali que vai estar mudando o pH da vagina e alterando a flora, talvez, né? Talvez sim, talvez não. Então pode ser sim que você note alguma mudança nos dias após essa relação sexual que você teve, principalmente nos casos em que você não usou preservativo, porque a presença daquele sêmen e da penetração mesmo, né, das bactérias e fungos que existem no pênis da pessoa que você teve essa relação, junto com os seus, talvez tenha causado um desequilíbrio da flora da sua vagina, da sua vulva, e isso pode causar algum tipo de alteração no conteúdo vaginal. Então, um cheiro um pouco diferente, ou uma cor um pouco diferente, ou às vezes até uma coceirinha, alguma coisa assim. Então, o que eu sempre falo é assim, só dá pra você saber se tem alguma coisa alterada se você sabe qual que é o basal. Porque você conhecendo o aspecto da sua secreção, o cheiro, a textura, né, a sua vulva, como ela é, a cor dela, tudo isso, tanto da secreção quanto da vulva em si, é só você sabendo como que é a sua anatomia e a sua secreção normal que você consegue estar ligada para alterações que possam vir a acontecer, né, e saber dizer o que é normal e o que não é. E se você tá notando essa alteração de conteúdo pós-relação, algumas coisas para se pensar. Então, primeiro, observar se é uma alteração discreta e que passa sozinha, porque muitas vezes o seu próprio organismo vai se reequilibrar após 1 ou 2 dias. Então, se você espera, né, um tempinho só fazendo a sua higiene normal sem mudar nada, ele volta a ficar normal após alguns dias. Isso é uma das coisas. A segunda coisa é você parar para pensar se você tá, por exemplo, se higienizando após essa relação com ejaculação dentro. Então isso é uma boa dica. Tem vídeo aqui sobre higiene íntima, mas vale dizer de novo que não é interessante você lavar dentro da vagina com sabão ou com ducha vaginal. Mas quando você tem uma ejaculação dentro, não tá errado também você passar o dedo assim para tirar aquele excesso de sêmen, porque às vezes se você não tira e aquilo fica dentro de você,
A alteração do cheiro, por exemplo, nos próximos dias pode ser a própria presença do sêmen ainda que tá lá alterando esse cheiro. E nem é uma questão de bactéria, entendeu? Então, avaliar se a sua higiene tá adequada pós-sexo. E em casos de repetição, que tipo, toda vez que você transa, você tem essa alteração, e às vezes isso, como eu disse, né, pode ser que passe sozinho em 2 dias, mas pode ser que esse desequilíbrio seja grande o bastante para que isso evolua para uma vaginose, por exemplo, para um corrimento, e você tenha que se tratar. E daí fica nesse ciclo eterno, tipo, tem relação sem preservativo, tem um desequilíbrio e tem que fazer tratamento, entendeu? Nesses casos, o que eu recomendo é que use preservativo em 100% das relações, pelo menos por um período, né? Assim, você tá vendo que a flora daquela pessoa está desequilibrando a sua flora todas as vezes, ao ponto de realmente causar doença, né? Ao ponto de causar corrimento. Daí, digo mais uma vez, reavalie o uso da camisinha, que às vezes essa alteração de usar a camisinha acaba com toda essa questão de alteração de secreção. Então, assim, é normal? Depende. É normal se for uma alteração transitória, que passa sozinho, que não vai exigir que você tome remédio ou alguma coisa assim. Agora, se toda vez você tá tendo corrimento, que exige tratamento, daí vale a pena investigar, inclusive, infecções sexualmente transmissíveis que podem ter sido transmitidas nessa relação desprotegida e que estão causando um corrimento depois, né? Vale lembrar que a camisinha é a única forma que existe de você tentar se prevenir de algumas infecções sexualmente transmissíveis. E que infecções como gonorreia, por exemplo, que é uma coisa que existia muito no passado, daí depois teve uma fase que não teve tanto e agora tá tendo muito de novo. É uma infecção que altera muito o cheiro da secreção e que precisa ser tratada com antibiótico, né? É uma infecção sexualmente transmissível, entre outras aí que podem estar alterando a sua flora. Eu acho que cabe dizer que existem alterações de flora que são desequilíbrios das bactérias que já vivem na sua vagina, que é o que eu falei o vídeo inteiro. Outra coisa é você realmente pegar uma bactéria que não é para estar em você e que está causando um corrimento. Daí é uma outra situação, é uma situação de infecção sexualmente transmissível que vai ter que ser avaliada e tratada de acordo com a infecção que for, né? Caso você tenha pego alguma coisa. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou sugestão, né, outras perguntas que caibam nesse quadro de perguntas de consultório que vocês queiram deixar, vocês podem deixar tanto aqui nesse vídeo quanto lá no Instagram e eu posso colocar na lista para responder nos próximos vídeos.